mil bons livros e contos, histórias para ouvir, onde quiser ir, quando quiser. O Vampiro, 1845. Luca precisava de algo para viver, e esse algo ele só podia encontrar nos seres que podiam receber a luz do sol. Mas escolhia apenas alguns deles para isso, pois mesmo tendo que conviver com o fato da morte cotidiana, preferia fazer isso apenas com a escória. Já percorria esse caminho há muitas luas e andar pelas sombras se tornou algo abstrato para ele. O que era de fato andar pelas sombras? O centro de Londres era o melhor lugar para saciar sua fome, pois ali existia tudo aquilo que ele precisava, em cada esquina. Naquela noite não foi diferente. Eram apenas 2 homens, e um deles ele já tinha visto, na mesma noite que arrancou a garganta de um bêbado que dormia ao lado de uma lata de lixo. Lucas sabia que os mendigos e trombadinhas do centro da cidade o conheciam e tinham-lhe atribuído um apelido: o Demônio de Londres. Ele não gostava muito do apelido, mas entendia completamente o sentido para isso. Suas presas eram de fato agudas e enormes, e dilaceravam a carne humana com facilidade. Qualquer um em seu caminho ficava irreconhecível. Mas o que esses homens não sabiam é o que de fato acontecia com alguém pego por um demônio, e não por um vampiro. Ele próprio já se deparou com tais criaturas e, com muita sorte, não foi visto. Os feixes do fogo iluminavam com feixes de luz aquele ponto escuro da rua, e em seguida a fumaça branca do tabaco sendo consumido subia como um lençol no ar. Tudo foi tão rápido quanto em todas as vezes em que Luca deixou vítimas. Ele avançou tão rápido que nenhum dos 2 homens puderam notar, e quando se deram por si, o vampiro já estava sem cima deles, erguendo as grandes garras e mostrando-a enormes presas. Um homem, ele grudou na garganta com as suas garras, enquanto já puxava o outro para perto de si e encravava suas presas na sua garganta. Litros de sangue foram ingeridos em minutos, enquanto o outro mendigo tinha seu pescoço esmagado e dilacerado por suas garras. Ele deixou que o corpo desprovido de sangue caísse e puxou o outro, quase já morto, para perto de si, ingerindo mais sangue. Satisfeito, Luca abandonou os corpos secos e saltou para longe dali. De sua rabeira, ele vislumbrou a escuridão da madrugada londrina, enquanto sentia o cheiro do sangue humano impregnado na sua pele. Um cheiro que ele se deleitava de sentir, pois era com um perfume de uma pele feminina, que sentira muito nas antiguidades, ainda quando era muito jovem no século XII. Mas naquele caso, se tratava apenas de um líquido de cor forte, pastoso e de gosto espetacular. Além do mais, não existia outra forma de ele se manter vivo, se não fosse através de sangue humano. Luca vivia intocado na floresta, afastado da civilização, se refugiando em uma gruta. Podia sair apenas quando a luz do sol não banhava mais aquele ponto do país. Velhos, como eles se conheciam entre si, quanto aqueles que já passavam de seus 500 anos, eram ainda mais frágeis diante da luz solar. Luca era um velho que, apesar de ser frágil perante a luz solar, ainda assim era muito mais forte do que um novo e ótimo guerreiro. Como em todos os dias após a sua evolução, como ele chamava a transformação, naquele dia de outono londrino, ele não dormiu e aguardou até que o último feixe de luz tocasse a floresta. Ele sabia quando sair, após a primeira brisa da noite se esgueirar pelas pedras da caverna e tocar sua pele fria. Apesar da pele mórbida e cheiro desagradável, ele se considerava um belo homem, se assim podia se dizer. Seus cabelos volumosos e desgrenhados lhe davam certo charme, quando os fios lhe caíam sobre os olhos negros como a noite. Seu nariz pontudo e levemente arrebitado era perfeitamente apontado para a frente, sem ao menos oscilar para uma das direções. Seus lábios não eram grossos, mas carnudos, e podiam esconder perfeitamente suas presas serrilhadas. Aos olhos de um homem assustado, ele não passava de um monstro. Mas aos olhos de uma bela jovem confusa, ele poderia ser um demônio apaixonado. Luca saiu da caverna, observando a vegetação que lhe parecia a mesma dos últimos 500 anos.
Naquela época, as árvores ficavam despenadas, com seus galhos retorcidos imitando garras poderosas e assustadoras. Mas logo, elas estariam cheias novamente e mais uma vez despenadas. Assim, era o ciclo do qual ele já estava tão acostumado. Ele caminhou até uma das árvores, aquela que ele viu crescer, se fortalecer e amadurecer nos últimos 100 anos. Como quase em todos os dias ele a tocou, acarinhando-a e começou a escalá-la, utilizando da força que lhe foi dada de presente na sua evolução. Não sabia quantas vezes era mais forte que um homem normal. Umas 30 vezes, talvez? Ele às vezes se perguntava. Luca alcançou o topo da árvore que se erguia a 20 metros de altura e observou longe, até aonde seus olhos privilegiados alcançavam. Um farfalhar repentino, muito abaixo de seus pés, lhe chamaram a atenção. Repentino porque ele podia escutar ao longe, mas não pôde escutar a aproximação de quem quer que fosse. Ele se escondeu meio a um aglomerado de galhos e ficou observando. Em seu campo de visão, viu primeiro a cor rosa. Era um vestido, envolvido em uma menininha lourinha. Ela se abaixou para pegar algo dentre as folhas secas no solo, e foi quando foi possível para Luca ver a sua boneca de pano. A pequena garota não imaginava que, bem acima de sua cabeça, tinha um monstro que poderia arrancar a sua cabeça com apenas uma mão. Luca se perguntou quantos anos ela devia ter e o que uma pequena daquela fazia em lugares como aquele, em horas como aquela. Subitamente, o vampiro fora envolvido por um cheiro hipnotizante. Era doce como açúcar e, ao mesmo tempo, azedo como limão. Porém, tinha algo sólido naquele cheiro. Ele precisava provar o gosto daquele cheiro. Seus olhos seguiram uma névoa transparente que só existia na sua mente, e por fim, seus olhos encontraram novamente a menininha. O cheiro vinha daquela pequena coisa rosa lá embaixo, de pele branca e macia. Qual é o seu problema? Ele se deu um tapa forte no rosto, sentindo como se batesse em um pedaço de carne morta. Ele não fazia mais aquilo. Não matava mais pessoas inocentes, ou ainda mais, pequenas pessoas inocentes, ainda mais inocentes do que as pessoas grandes. Algo que ele já tinha esquecido como ser. Vivia apenas para beber e sobreviver. Seu organismo era algo praticamente morto e não exalava substâncias orgânicas. Sendo assim, sua pele não continha cheiro, o deixando livre de banhos. O impulso foi mais forte do que o vampiro, e assim ele saltou, caindo na frente da menininha, que caiu para trás com os olhos amedrontados, lacrimosos. Ele não queria fazer aquilo, mas precisava sentir o gosto que era derivado daquele sangue, algo que ele nunca tinha se deparado em toda a sua longa vida. Doce garotinha. Sua voz saiu como se uma serpente estivesse falando. A pequena se arrastou para trás, deixando um rastro nas folhas secas e esquecendo sua boneca aos pés do monstro que se aproximava dela. Ele abaixou e segurou o brinquedo de pano, encarando seus olhos que se formavam a partir de um aglomerado de linhas escuras. Em seguida, ele encarou a pequena menina na sua frente e notou que ela não tinha nada daqueles olhos mortos do brinquedo. Mas ele tinha. Seus olhos eram escuros como a noite e profundos como um precipício. Isso criou um impasse na sua mente. Por um lado, ele precisava sentir o sabor que disponibilizava um aroma tão belo para ele. Por outro, ele não gostaria de ver a vida se esvaindo daqueles olhos grandes e verdes como esmeraldas. Safira? Luca ouviu um grito abafado, calculando que a pessoa estava a cerca de 100 metros deles. De súbito, ele desapareceu da frente da menina e se escondeu atrás de uma grande árvore. Ele ficou observando a menina que se levantou e começou a correr aos gritos. Logo, ela encontrou o pai, que a segurou no colo e saiu muito aliviado. O vampiro encarou mais uma vez a boneca em suas mãos e a aproximou nas narinas, sentindo o aroma doce da bela criança impregnado em seu tecido.